Eu estou aqui hoje com o meu iPhone 7 e eu vou responder a pergunta se vale a pena ter esse smartphone agora em 2023 ou se tem opções melhores no mercado. Lembrando que a gente está falando aqui de um smartphone com mais de 6 anos de uso, né? 6 anos aí desde quando ele foi lançado, então só dá para comprar ele usado. Mas a gente vai falar se ele ainda está entregando desempenho suficiente, se ainda vale a pena ter esse smartphone agora em 2023. Vamos analisar as especificações dele. Além disso, também vamos comparar com outros celulares que vira e mexe estão no mesmo preço que o iPhone 7. Mas será que esses novos celulares, a gente vai comparar especificamente alguns da Samsung, será que eles valem mais a pena do que esse carinha aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho agora da minha experiência, mas antes da gente falar da minha experiência com o iPhone 7, a gente vai falar um pouquinho aqui das especificações desse aparelho. O iPhone 7 ele veio de fábrica resistente à água e poeira. Tem uma câmera principal de 12 megapixels e é uma câmera muito boa, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Vem também com o chip A10 Fusion, uma tela Retina HD e ele veio de fábrica aí com iOS 10 e no caso agora ele está rodando aí o iOS 15.7.1, a gente fez 15.7.3 na verdade porque ele acabou de receber uma atualização mesmo agora em 2023, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então essas são as especificações aí, os detalhes mais específicos que a gente precisa falar aí quando a gente leva em conta o iPhone 7, se ele vale a pena ou não agora em 2023. Qual tem sido a minha experiência com o iPhone 7? Eu estou utilizando ele agora como meu smartphone principal diariamente para editar alguns vídeos aqui no canal. Eu utilizo o CapCut, está até baixado aqui o CapCut. Eu utilizo ele para fazer shorts, para fazer também alguns Reels que a gente utiliza no YouTube, utilizo ele basicamente para isso. Também tenho alguns jogos instalados, como vocês podem ver aqui. Basicamente o único que eu jogo é o eFootball, né, no meu dia a dia, mas tem alguns joguinhos aqui e eu utilizo ele basicamente para trabalhar. Mexo com WhatsApp, 2 WhatsApp, tanto o meu pessoal quanto também o business. Então essa praticamente tem sido a minha utilização. Falando um pouquinho do desempenho em jogos, eu vou até abrir aqui um jogo para vocês verem, tá? Tem um vídeo específico aqui no canal fazendo teste de jogos, tá? E vocês vão ver que é muito bom o desempenho de jogos desse carinha aqui. Logicamente a gente está falando aí de um smartphone que tem 1910 mAh. Tá? Então não vai dar para você jogar aí por muito tempo. Embora sobre a bateria, a gente vai ter um tópico já que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu abrir um jogo aqui, um joguinho fácil da gente ver aqui como que é. Vamos abrir aqui, vamos ver se eu tenho um Asphalt 9. Eu tive que entrar aqui na Apple Store para a gente fazer o download. Inclusive eu vou até mostrar para vocês que é uma dúvida de que vocês têm, né? Por exemplo, eu queria baixar aqui o Asphalt 9 e como vocês podem ver eu estou baixando, tá? Então funciona normalmente. Qualquer aplicativo que eu tentar baixar aqui, ele não vai ter limitação nenhuma. Porque o iPhone 7 não está recebendo iOS 16 e etc. Então, fazendo uma pesquisa bem básica para falar um pouquinho do software da Apple, quanto tempo que ainda continua durando os aplicativos, falando de atualização específica, o iPhone 7 ele não vai receber novas atualizações, tá? Então ele parou no 15.7, já está na versão iOS 16. Porém, os aplicativos, para vocês terem noção, hoje em dia, aplicativos básicos como bancários, o WhatsApp, ainda funciona lá no iOS 10 ou iOS 11, a depender do aplicativo. Então nós temos aqui o iOS 15, o que significa que ele vai durar pelo menos mais 3 a 4 anos tranquilamente baixando os últimos aplicativos. Deixa eu ver inclusive aqui se ele está terminando aqui de baixar. E aí a gente vai fazer o teste de jogos aqui para mostrar para vocês. Lembrando que tem um teste específico aqui, a gente rodou eFootball, rodou vários joguinhos aí pra gente ver, tá bom? Tô fazendo aqui o download, inclusive a gente pode até ver como que ficou a bateria aí nesse caso. Vou pausar um pouquinho o vídeo aqui e já a gente volta aí com o teste direto de jogos. Enquanto tá baixando aqui o Asphalt 9, vou falar de duas coisas que eu gosto bastante dele, do iPhone 7, tá? A primeira delas, que eu acho muito legal, é a rede Wi-Fi. Nem todos os celulares abaixo de R$1.000 suporta já a rede 5G. E o iPhone 7 suporta essa rede, tá? Vai funcionar tanto no Wi-Fi 4G quanto no Wi-Fi 5G. Então isso é algo que eu gosto bastante. Enquanto tá baixando o Asphalt 9, vamos falando aqui agora das outras especificações. Já a gente faz o teste aí do Asphalt 9.
Falando um pouquinho do desempenho em redes sociais, conforme eu falei para vocês, eu utilizo ele para gerenciar as minhas redes sociais. Então eu uso o YouTube Studio e também utilizo o Instagram para fazer o gerenciamento, etc. Muitos dizem que a câmera do iPhone é melhor quando se trata de rede social, e realmente isso é verdade, tá? Lógico, essa distância não está tão longe como era antigamente, né? A distância entre o iPhone e celulares da Samsung, da Motorola, mas ainda assim existe essa diferença, e o pessoal, conforme eu fui postando no Instagram, inclusive se você não segue a gente, dá uma olhadinha na descrição que tem todos os links das nossas recomendações e também o link aí do nosso Instagram. O pessoal elogiou bastante a câmera dele, tá? Inclusive tem um teste completinho aqui no canal para falar sobre isso também. Então dá uma olhadinha na playlist total aí do iPhone 7. Inclusive, se você quer comprar o seu aparelho com o melhor preço da internet e com segurança, compre pelo link da descrição. Eu vou deixar o link da descrição aonde que eu comprei meu aparelho, com a mesma performance, bateria em 100%. Dá uma olhadinha no link da descrição para você não se arrepender. Muito importante na hora de comprar o iPhone 7, falando só um pouquinho sobre essa parte da experiência de uso, é tomar cuidado com a saúde da bateria, tá? E para falar um pouquinho já da saúde da bateria, vamos aproveitar aqui e já ver como que tá a bateria e comentar um pouquinho sobre ela, tá? A saúde da bateria do meu iPhone está em 100%, então ele tem um desempenho máximo, já eu tenho ele de 2 a 3 meses que eu estou utilizando. Utilizo o carregamento otimizado, eu trouxe um videozinho para falar aqui exatamente sobre isso, e olha só que legal, eu vou pegar as estatísticas aqui dos últimos 10 dias e ele está me dando uma média de 6 horas e 15 de tela ligada. Para vocês terem noção, hoje no teste direto do S23 ele dá em torno de 10 horas de tela ligada. Então, para você ver, existe a diferença sim. Se você for um usuário que vai utilizar ali muito o seu smartphone, você vai ter dificuldades para que não precisar carregar ele durante o dia. Eu sempre falo que no caso do iPhone 7, de tardezinha você vai ter que dar uma recarga para conseguir utilizar ele à noite, né? Mas, inclusive, eu tenho um teste aqui que eu fiz, eu precisei viajar. Se você ativar a economia de bateria já desde o início da utilização dele, em casos específicos, você vai conseguir utilizar ele o dia inteiro, tá? Mas ele tá dando aí 6 horas e 15, então na hora de comprar, compre com a bateria em 100%. E como eu falei para vocês, eu utilizo esse smartphone para edição de vídeos, né? Edição básico. Para vocês terem noção, aqui no iPhone 7 é disponível o CapCut para a gente utilizar para fazer edições, por exemplo, de shorts. A interface é super fluida, tá? Então eu já mostrei para vocês aqui como que é a parte da edição. Ele habilita para você editar e exportar apenas em Full HD a 60 quadros, tá? Ele não deixa fazer 4K a 30 ou 60 quadros como outros smartphones. Falando um pouquinho da câmera desse aparelho, eu utilizo a câmera para fazer muitos vídeos aqui no canal, inclusive vários deles, esse daqui especificamente do iPhone 7 a gente faz com o Z Flip, mas muitos desses vídeos a gente utiliza o iPhone para fazer, então dá para você utilizar. Principalmente se você for uma loja nova, quer começar ali no Instagram, talvez esse seja um aparelho ideal. Como eu falei para vocês, ele não vai receber mais atualizações. Esse é um ponto de atenção, mas um ponto que não vai fazer real diferença, porque ele vai funcionar os aplicativos aí por pelo menos mais 3, 4 anos, tá? E aí, hoje, o iPhone de 128 GB, que é esse iPhone que a gente recomenda, ele tá na faixa aí, vira e mexe, abaixo de R$1.000, tá? No máximo 1.010, 1.020, mas geralmente aparece abaixo de R$1.000. Levando isso em conta, tem alguns detalhes. Eu, o analista, nós não recomendamos a versões abaixo do 128. A gente não considera essas versões. A gente recomenda de 128 para você ter um armazenamento suficiente para fazer suas coisas, tá? Até mesmo pela faixa de preço. Tirar foto, fazer vídeo. E uma coisa que eu não comentei durante o vídeo, que eu gosto bastante, é que esse celular aqui ele já grava 4K 30 quadros. E muitos outros na mesma faixa de preço não vai gravar 4K 30 quadros que nem ele, tá? Então, a gente recomenda a versão de 128, sempre nessa faixa aí de 1.000 para baixo, tá? Nunca 1.000 para cima. E, levando isso em consideração, a gente fez uma pesquisa rápida no site do Magazine Luiza de celulares da Samsung, que estão aí mais ou menos nessa faixa de preço. E eu vou explicar para vocês por que o iPhone 7 é uma ótima opção agora em 2023.
Então, fazendo uma pesquisa bem rápida aqui no site da Magazine Luiza, a gente vê, por exemplo, dois celulares que são os que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. O primeiro é o Galaxy M13 de 128 GB também, suporta 4G, tem 4 GB de memória RAM, uma tela de 6.6 polegadas e uma selfie de 8 megapixels. Eu não estou fazendo a comparação direta entre os dois, eu posso até trazer um vídeo depois específico para fazer ali tete a tete, né, para ver qual que realmente vale mais a pena. Mas olhando as especificações, quanto tempo que vai durar, quanto tempo de atualização que ele vai receber, o M13 hoje ele já não tem uma ótima performance e vai se assemelhar bastante ao iPhone 7, que ainda vai rodar aí todos os jogos tranquilamente e tem alguns detalhes. A câmera do iPhone 7 nesse caso aqui vai ser melhor do que a câmera do M13, principalmente em redes sociais. Então, a depender da sua utilização, o iPhone 7 vai ser melhor do que o M13, que está na faixa de R$ 989 para vocês terem noção. Então, por isso que eu continuo recomendando o iPhone 7. E aí, por exemplo, um outro celular que está na faixa de 699 mais ou menos, que aí a gente está falando aqui no caso do Galaxy A03 Core. Tem só 32 GB de memória RAM aí de 2 GB, 6.5 polegadas a tela, e a câmera frontal traseira é de 8 megapixels e a de selfie é de 5 megapixels. Então um celular de R$ 700 vai ser pior do que o iPhone 7. Então às vezes você pega uma promoção legal, pega o iPhone 7 em promoção, ele vai valer super mais a pena. Lógico, por exemplo, por que eu já não recomendo o iPhone 7 acima dos 1.000? Porque aí você vai ter celulares melhores, talvez o A23, aí depois tem um S20 FE, o S21 FE, a depender dos valores, né, que eles forem aparecendo, mas abaixo de 1.000 vai de iPhone 7 sem problemas nenhum. Tem um link na descrição para você comprar o seu aparelho. Eu não vou fazer o teste do Asphalt 9 nesse vídeo, eu vou deixar para o próximo, porque minha internet está um pouquinho ruim. Então não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!